Olá, eu me chamo Francisco, sou aluno do curso de Licenciatura em Letras, Língua Portuguesa, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, UERN. Hoje eu, juntamente com meus colegas de curso, Marcos e Kátia Márcia, vamos apresentar uma atividade da disciplina de Educação Especial e Libras, ministrada pelo professor Francisco Epson, que tem como tema o histórico da pessoa com deficiência na sociedade. Inicialmente vamos fazer uma breve contextualização, pois sabemos que o tema história da pessoa com deficiência na sociedade é muito amplo, e muito complexo, pois ele abrange os diferentes períodos históricos, culturas e contextos sociais. Podemos então aqui nesse seminário destacar alguns marcos importantes que ajudaram a moldar a luta, a história da deficiência, e a luta por direitos e inclusão social das pessoas com deficiência. Na antiguidade, Na antiguidade as pessoas com deficiência, elas eram frequentemente excluídas da sociedade e consideradas inferiores, Na Grécia Antiga, por exemplo, as pessoas com deficiência eram abandonadas em montanhas para morrer. Já na Roma, as pessoas com deficiência eram utilizadas em espetáculos públicos, por puro entretenimento. Chegando aqui na Idade Média, as pessoas com deficiência eram vistas como castigo divino ou como resultado de pactos com o demônio. Elas frequentemente eram excluídas da sociedade e tratadas com medo e desprezo. Já no período do Renascimento, foi aí que surgiram as primeiras iniciativas para a educação das pessoas com deficiência. Podemos citar aqui, por exemplo, na Itália, em Veneza, foi fundada a primeira escola para cegos, em 1548. Chegando aqui no século XIX, foi aí que surgiram os primeiros movimentos sociais organizados em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Podemos destacar aqui a criação da primeira escola para surdos em Paris, que foi em 1760. Foi um trabalho pioneiro pelo médico Jean-Marc Gaspard Itard. Foi um trabalho que ele fez com crianças com deficiência intelectual. Já no século XX, foi aí que houve alguns avanços bem significativos pela luta dos direitos das pessoas com deficiência. Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos reconheceu a igualdade de todos os seres humanos, independentemente de sua condição física ou mental. Já em 1971, a Organização das Nações Unidas, a ONU, criou a primeira Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E no ano de 1981, a ONU declarou o ano como o Ano Internacional das Pessoas com Deficiência. E atualmente a luta pela inclusão social e pelos direitos das pessoas com deficiência continua em todo o mundo. Muitos países adotaram leis e políticas de inclusão social e acessibilidade, garantindo assim de tal forma o acesso de pessoas com deficiência, a serviços públicos, trabalho, educação e cultura, Além disso, esse movimento social, podemos citar aqui os movimentos sociais das pessoas com deficiência, pois eles têm ganhado cada vez mais visibilidade e força, reivindicando a igualdade de oportunidades, respeito aos direitos humanos e a valorização da diversidade humana. Olá pessoal, meu nome é Kátia Jesus e venho aqui falar um pouco sobre igualdade e equidade. Equidade nas escolas. A escola é um espaço onde a gente precisa dialogar sobre esse assunto, porque é um espaço de interação que mostram para eles que a igualdade significa tornar as coisas mais iguais e a equidade significa o equilíbrio das desigualdades. A equidade na educação passa por compreender diferentes contextos da vida, tanto dentro quanto fora da escola,
E a existência das desigualdades, por vezes, distanciam ainda mais as pessoas de um caminho mais equitativo. Significa o quê? Significa que é importante na escola passar tudo sobre igualdade e equidade, por causa realmente dessas diferenças, né, do preconceito e tudo que existe na nossa sociedade. A equidade na educação deveria ser um caminho para que nós alcancemos uma educação democrática, literalmente. Nós sabemos que hoje em dia, né, está realmente mais democrático, sim, né? Existem rampas, existe acessibilidade para os cegos, mas ainda falta muita coisa. Então, é necessário realmente que tenha uma visão de equidade, tanto na educação como na sociedade, de uma forma geral. É importante estabelecer a equidade na educação, como meta anual consistente, e contratar professores de diversas origens que sejam capazes de se relacionar e trabalhar com todo tipo de estudante. Há muitos anos atrás, isso a gente não via. A gente não via professores diferenciados para dar um ensino também diferenciado para alunos especiais. Hoje, a gente já tem essa acessibilidade, mas antes era bem complicado relacionado a isso. É necessário equidade para ajudar a escola a concretizar seu pleno potencial e se tornar um ambiente totalmente seguro, no qual o crescimento pessoal e individual é valorizado, enquanto a injustiça, a discriminação, a desconfiança e a violência sejam eliminados. Então é isso. Tem que realmente na escola mostrar a igualdade e a equidade para que a gente elimine isso, a injustiça, a discriminação, a desconfiança e a violência. Me chamo Marcos Vinícius, sou aluno aqui do Polo Parnamirim e aqui vou estar apresentando a deficiência intelectual. Inicialmente a gente começa definindo a deficiência. Ela foi definida pela OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, que define como um problema que vai acarretar na estrutura do corpo, como órgãos e membros. Elas podem ser consideradas temporárias ou permanentes. A conceituação. A deficiência intelectual ela é um atraso no desenvolvimento cognitivo de algumas crianças, que pode ali ser percebido pela dificuldade de uma pouca aprendizagem, uma pouca interação com as pessoas, não conseguem realizar atividades simples, de acordo com sua idade, obviamente. Ela é chamada por DI, que significa deficiência intelectual, e ela acarreta 2 a 3% das crianças. Ela pode ser percebida ali pelos professores, pelos pais principalmente, e por uma equipe multidisciplinar, que vai envolver ali médicos, terapeutas, os professores, os próprios pais. Então essa equipe disciplinar faz um estudo, faz um trabalho adequado para identificar ali a deficiência da criança alimentação. As principais características. E vamos iniciar com a dificuldade de pouca aprendizagem e entendimento. Então essa criança ela vai ter uma limitação na aprendizagem, ela não vai conseguir entender certos termos, não vai conseguir entender o que está acontecendo ali no ambiente. Outro ponto é a dificuldade de adaptação a qualquer ambiente. Então, se os pais chamarem a criança para sair, para ir num parque, ela não vai conseguir se adaptar muito bem. A falta de interesse, outro ponto, a falta de interesse nas atividades do dia a dia, exatamente isso. Se ela for brincar, então ela vai sentir ali uma falta de interesse. Se ela for fazer ali alguma atividade da escola, ela não vai conseguir realizar porque ela tem a falta de interesse. Outro ponto é o isolamento da família, dos colegas ou do professor. Então, é exatamente isso que os professores, os colegas e a própria família ela deve compreender, porque ali a criança ela vai querer se isolar. E, por fim, a dificuldade de coordenação e concentração. Algumas possíveis causas que
a deficiência intelectual traz são as alterações genéticas que podem ser pela síndrome de Down, do X frágil, do Prader-Willi e entre outras causas que vai acarretar nessa deficiência. Mas no tratamento essa deficiência não é uma doença, e sim uma limitação, que a pessoa com deficiência intelectual ela deve receber ali um acompanhamento adequado pelos médicos e um estímulo que vai trabalhar com terapeutas, psicólogos e fonoaudiólogos, toda uma equipe multidisciplinar para tentar compreender e tentar ali ajudar o máximo possível a criança. E a APE ela realiza trabalhos eficientes ali no sentido de promover diagnóstico, promover a prevenção e a inclusão dessa pessoa com deficiência intelectual. Aqui eu trago outros pontos sobre a deficiência, que é procurar aconselhamento genético antes de engravidar, quando houver ali o caso de deficiência já na família, casamento entre parentes ou idade materna avançada. Então, todas essas causas elas podem acarretar numa deficiência intelectual, que pode ser assim, grave ou não. Fazer um acompanhamento do pré-natal adequado, manter a alimentação ali saudável durante a gestação, para evitar que o bebê já nasça com uma possível deficiência intelectual ou outra. Ela realiza ali o teste do pezinho, que é um exame obrigatório aqui no Brasil, para tentar detectar e já criar ali uma expectativa de prevenção, de cuidado, dentre outras formas. Oferecer ali o bebê uma alimentação, exatamente isso que eu acabei de falar, uma alimentação, um ambiente familiar que proporcione proporcione e diminua esse comportamento dessa deficiência. E ali seguir com as recomendações das vacinas. Procurar também sempre um cuidado médico para tentar ali desenvolver e ajudar no crescimento da criança. Os níveis de prevenção da deficiência intelectual. Então, ela é dividida em 3 níveis, que é o primário, no que se refere ao conjunto e uma abordagem que reduz ou elimina os riscos da ocorrência da deficiência intelectual. O secundário, que visa estabelecer o diagnóstico e o tratamento precoce. E o terciário, que procura limitar a deficiência de todas as formas. Então, esses são os 3 níveis que podem a prevenção ela ser diminuída. E, por fim, a lei que garante o direito dos deficientes intelectuais no Brasil é a Lei 13.146 de 2015, que é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, essa lei ela estabelece medidas que visam promover a inclusão, a igualdade de oportunidades com empregos. Então, ela vai promover toda essa gama de possibilidades para o deficiente intelectual se sentir integrado ali na sociedade. Então, essa foi a apresentação sobre deficiência intelectual e obrigado pela